outra experiência de conversão, também foram ricamente abençoados pela escola bíblica dominical, pois aqui você tem um ambiente seguro para refletir e meditar no que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Dito isso, meus irmãos, nós estamos meditando numa série de estudos nesse primeiro quadrimestre. Aqui na nossa igreja, nós temos, como você já sabe, uma divisão por temas que nos ajudam a passear por diversos âmbitos doutrinários que a palavra de Deus nos oportuniza a descobrir. E sempre observamos um módulo que leva os 4 primeiros meses do ano tratando sobre o Antigo Testamento. É este, onde estamos falando sobre pessoas como nós, aprendendo com o exemplo e a biografia de grandes homens e mulheres de Deus do passado e que tiveram, com o seu exemplo, vitórias, conquistas, mas também de sabores e tropeços que nos ajudam a compreender melhor como nós hoje, servos do Senhor, também tratando com o mesmo Deus que não muda, que é o mesmo Deus daquele tempo, é o mesmo Deus de hoje, mas nós, num contexto diferente, numa cultura diferente, podemos e devemos aprender com esses louros e também com esses vacilos do passado para hoje nos comportarmos de acordo com a palavra de Deus. No segundo quadrimestre, vamos tratar sobre a carta de Pedro. As 2 cartas de Pedro, vamos examiná-las aqui na IPA, falando sobre o Novo Testamento. E nós encerramos falando sobre, nos 4 últimos meses do ano, sobre as igrejas do Novo Testamento. Então, você que está acompanhando conosco a EBD, não deixe de já participar conosco e, porventura, se tiver algum empecilho de estar conosco em alguma dessas datas, você poderá acompanhar no canal da nossa igreja no YouTube todas as lições gravadas lá e disponibilizadas para que você não perca a sequência. E nesse estudo, meus irmãos, sobre pessoas como nós chegamos hoje ao estudo de número 9, para falarmos, como foi lido aqui ainda há pouco na nossa devocional, do exemplo de Gideão, um malhador de trigo. Eu queria convidar a sua atenção, nós já lemos o texto lá de Juízes, capítulo 6, de 1 a 8 e o verso 27. Nós vamos ler também o verso de número 7. E eu queria que você acompanhasse comigo os versos de 1 até o verso de número 25. Juízes, capítulo 7, versos de 1 até o verso 25. Acompanhe comigo na sua Bíblia, diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais. Faze-os descer às águas e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo. Esse contigo irá, porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, e então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce contra o arraial.
porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço, pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço, pura, até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho a seu companheiro e disse: Tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizera eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: Pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu rumo de Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descede e encontra os midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhe as passagens pelo Jordão até Bet-bará. E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Que história, né? Digna de um filme premiado. A gente recentemente teve aí a premiação do Oscar, né? Lá, e com muitas polêmicas, outros reconhecimentos. Pela primeira vez um filme brasileiro foi premiado, né? Não na categoria de melhor filme, mas de melhor filme internacional. E nem se compara com essa história aqui, porque é impressionante identificarmos o quanto que é mais valioso nós confiarmos no que o Senhor tem a fazer em nosso favor, nos surpreendendo com o seu poder, do que da força das nossas próprias mãos e da conquista que nós podemos obter com a nossa perspicácia. E nem pode se comparar. Quando a gente olha para exemplos como esse de Gideão, como nós olhamos para exemplos como o de Ezequias, quando estava também sendo ameaçado, muito tempo mais tarde, por Salmanassé, rei da Assíria, também o anjo do Senhor vai no arraial e toma aquele acampamento todo, derrotando os assírios. E pela manhã, geralmente, os nossos olhos se cobrem de surpresa ao vermos o quanto Deus tem lutado por nós. O exemplo de Gideão, ele é fundamental nesta manhã para compreendermos que ele não foi um homem perfeito e nem era um gabaritado general,
que possibilitasse, pela sua própria astúcia, a esperança dos israelitas, que, como nós lemos no primeiro texto com a nossa irmã Regiane, era um povo que vivia de acordo com a sua própria sorte. O livro de Juízes, nós vamos ver um pouquinho essa manhã aqui, é um livro que nos representa um dos piores períodos da história do povo de Deus. Este livro de Juízes, ele precisa ser lido por você, enquanto cristão, com um espírito de maturidade cristã diferenciado. Porque se você lê novo na fé, ou lê sem muita iluminação do Espírito Santo, você vai tirar conclusões muito equivocadas. Você vai ver aqui um sacerdote esquartejando a sua esposa em 12 pedaços diferentes, a sua concubina, melhor dizendo, em 12 pedaços diferentes, distribuindo um pedaço do corpo dela em cada uma das 12 tribos, para que aquilo fosse marcado pela vingança que ele teria para com a outra tribo que acometeu a sua concubina, então assassinando-a. Você vai ver aqui atrocidades, mulheres no contexto da fome, combinando de almoçarem os seus bebês, coisas atrozes, e você pode pensar, mas como que Deus permitiu isso? E quando você olha para o texto, você observa em que comunhão, em que contato com a lei do Senhor esse povo vivia. Lá no final do livro de Juízes, ele vai dizer, naquele tempo, cada um seguia o seu próprio entendimento em Israel. Isto é, não a vontade de Deus. Essas atrocidades aconteciam justamente pelo fato da desobediência do povo. E a palavra nos ensina no livro de Salmos que não existe coisa pior do que quando Deus nos entrega a nossa própria sorte. Ele nos dá a sua lei, nos dá a sua aliança, nos dá o seu caminho para seguirmos e sermos abençoados, sermos prósperos espiritualmente. Mas quando nós abandonamos o seu caminho, ele também nos disse, se vocês, lá em Deuteronômio, lembrando o seu povo, já na relembrança da aliança após a saída do Egito, dizendo, se vocês seguirem a aliança, este caminho de vida coloco diante de vocês, obedeçam e vivam. Agora, se vocês desobedecerem, você já sabe qual vai ser o caminho. Desobedeçam e morram, sejam amaldiçoados. E foi o que aconteceu aqui no período dos juízes. E neste ciclo vicioso, só para a gente passar então para a nossa introdução, isso é uma pré-introdução. O povo ele vivia nesse ciclo, no livro de Juízes, que é repetido algumas vezes, e se você fizer uma leitura completa do livro, você vai observar. O povo ele se distanciava da aliança do Senhor, dos mandamentos do Senhor, desobedecia, fazia o que queria. Deus permitia que uma nação inimiga, vizinha, aqui eles já estão na terra prometida, tá? Só que não conquistaram. Lá no Josué você vai ver isso, eles não conquistaram como o Senhor mandou que eles conquistassem, permitindo que povos convivessem ali aos arredores, e isso trouxe diversas consequências. E quando eles desobedeciam o Senhor, Deus permitia. Midianitas, vimos aqui amalequitas, permitia. Então vai, ataca esse povo, eu não vou proteger eles não. Eu não quero nada com a minha palavra, não quero nada com a minha aliança, com os meus mandamentos. Aí o povo via a ameaça de invasão, de opróbrio, de aniquilação do povo de Israel e clamava, os filhos, os fiéis, o remanescente, clamava a misericórdia de Deus. Eu me lembro muito de Moisés no deserto, o povo reclamando, o povo murmurando, o povo desprezando o cuidado e a condução de Deus ali naqueles 40 anos de peregrinação. E Moisés ia lá, mesmo assim, falava, Senhor, tenha misericórdia desse povo. Não por eles, ele usava uma palavra que para mim é fundamental. E eu me encontro, enquanto pastor, muitas vezes, orando ao Senhor da mesma forma como Moisés. Senhor, por amor do teu nome, ele dizia. Por quê? Para que tu, Senhor, não sejas envergonhado. Eu me preocupo contigo, Senhor, sabe? Que nobre o sentimento de Moisés. Ele não estava preocupado com o povo que ia ser aniquilado, não. O povo rebelde, de dura serviço. Senhor, o que dirão do teu nome, que tu tiraste o teu povo do Egito para morrer no deserto? Por amor do teu nome, Senhor, tenha misericórdia deles. Ele fez isso lá em Mara, quando o povo reclamava da água. Fez isso em diversas outras oportunidades, mesmo diante de rebeliões, da sedição dos filhos de Corá e tantos outros episódios no livro de Números. Como já vimos, inclusive, aqui no caso de Arão e também de Miriam, que se levantaram contra a autoridade de
Moisés. E aí esses clamavam, como Moisés fazia, já lá no período dos juízes: Senhor, tenha misericórdia de nós. E aí o Senhor levantava um juiz, um libertador. E temos diversos grandes homens aqui, talvez os mais lembrados sejam Sansão, né, Gideão, pelos seus feitos notáveis, mas nós temos outros também, Jefité e tantos outros. Débora, né, que em algum momento também, até como disciplina do Senhor pela negligência de Baraque, levantou-se também como uma juíza em Israel. O objetivo do nosso estudo, meus irmãos, dessa manhã, ele é tríplice. Ele compreende o conhecimento, o saber, também o sentimento, que é a experiência, a meditação sobre o que nós sabemos, e a ação, o desafio de agirmos. Na porta da nossa igreja você tem uma inscrição: saia para servir. Se tudo que nós aprendemos aqui a cada domingo não tiver um efeito prático na nossa vida, não fizer diferença no prato de comida que você come com a sua família, no trabalho que você desempenha, no ônibus que você pega e desce dele, com as pessoas com você se relaciona, então você está agindo em desacordo com o que a palavra de Deus nos exorta a fazermos lá no livro de Tiago, quando diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Precisamos praticar aquilo que aprendemos. O conhecimento que nós vamos adquirir hoje é conhecer melhor a vida de Gideão, para sentirmos o quê? Confiança que em Deus todas as batalhas podem ser vencidas. Todas elas. Nenhuma é difícil demais. Nenhuma mesmo. E com isso, com essa confiança adquirida do conhecimento da vida de Gideão, nós vamos ser desafiados a fazermos reformas espirituais importantes nas nossas vidas, obedecendo a Deus e cumprindo aquilo que Deus nos diz. Gideão foi vitorioso neste contexto aqui, porque ele não afastou-se nem para a esquerda e nem para a direita do que Deus havia determinado a ele. Ele disse: você vai fazer assim, e ele fez assim. Muitas vezes nós queremos adaptar os comandos do que Deus nos diz para fazermos. Mas, pastor, como é que eu vou saber o que Deus quer que eu faça? Na sua santa palavra. Ele aqui nos ensina o que você deve fazer. Se você olha para Romanos 12, falando primeiramente da transformação, metanoia, da tua mente, renovação, o sacrifício, que é um culto racional da tua vida, como oferta. Mas ele fala também sobre o respeito, a convivência saudável entre irmãos e irmãs, entre fracos e fortes. Nós estudamos recentemente aqui na IPA a carta aos Romanos. Então, o Senhor, ele nos deixa claro, através dos livros que compõem a nossa Bíblia, o que nós devemos fazer para sermos prósperos, felizes e satisfeitos no Senhor, agradando a Ele e não os nossos próprios anseios. Se nós fazemos diferente, se queremos adaptar, queremos fazer um meio termo, nós não podemos querer também colher os mesmos resultados que esses grandes homens de Deus no passado colheram, como Gideão, que foi vitorioso aqui contra tudo e contra todos, mesmo diante de um contexto de controvérsia, quando com muito menos homens do que o exército dos midianitas, o arraial dos amalequistas ali no vale, ele então, seguindo as orientações de Deus, obteve vitória. O período dos juízes, como eu vinha trabalhando anteriormente aqui com os irmãos, ele era um período marcado pela discórdia, pela desobediência, pela vida dissoluta, pelo total abandono dos caminhos do Senhor pelo povo de Israel. Você pode ficar à vontade, meu irmão, minha irmã, para perguntar, para fazer uma consideração, a fim de que a nossa aula da IBD seja cada vez mais dinâmica. Fique bem à vontade. Então, o período dos juízes era um período entre a posse da terra prometida e o início da monarquia. Tá? Monarquia é o período onde o povo depois, o último juiz de Israel foi Samuel, e o povo muito descontente. Por que descontente? Aí a gente tem que compreender. Gente, a Bíblia é fantástica. Olha, quando você começa a compreender os porquês, você vai compreendendo também o como, o porquê, você vai compreendendo de maneira mais ampliada a razão pelas quais o povo enfrentou diversas necessidades, diversas
consequências sem precisar. O próprio Senhor levantava aquele que ele escolheu, mas o povo não estava satisfeito com isso. Por que não estava satisfeito? Porque os juízes geralmente, vou citar o último, que é Samuel, que é um bom exemplo disso. Geralmente, eles desafiavam o povo à mudança, denunciavam o pecado do povo. E quem é que gosta disso? Aí o povo, não, tá duro demais, Samuel. Não tem condição. A gente precisa de um rei. A gente quer um rei porque a gente olha para o lado, o povo tem um rei lá. Eles têm um trono, eles têm um palácio. Gente, o povo vivia num contexto onde não tinha que sustentar palácio, não tinha que sustentar nobreza, sabe, luxos para uma família apenas. As tribos, elas tinham os seus próprios chefes, cada um na sua tribo, as 12 tribos de Israel, que na verdade eram 13, né? E elas tinham a condução espiritual de um libertador, de um homem de Deus que era levantado, no exemplo do próprio Samuel, Sansão, Gideão. Mas aí eles olham, sabe, quando a gente quer caminhar para trás, não, a gente quer um rei. A gente quer dar luxo para uma pessoa só. Pois aí, tudo bem. Deus tinha propósito nisso também. Mas é interessante ver quem eles escolheram. Qual foi o primeiro rei de Israel? Quem é que lembra? Saul. E eles escolhem ele porque ele era um homem de Deus. Eles escolhem ele porque era um homem muito íntegro, temente ao Senhor. Escolhem ele por quê? Porque ele era bonito, formoso. Sabe? Tem gente que vota assim até hoje. Vou votar nesse aqui porque ele é muito bonito. Ou então, né? A gente sabe disso. Mas o povo caminha em desacordo porque não quer seguir o que é melhor aos olhos de Deus para o seu próprio crescimento. Quer caminhar de acordo com modismos, como foi no caso aqui dessa escolha do rei Saul. Então, o período entre a posse da terra prometida com Josué, só que depois que Josué, que era o líder do povo, o sucessor de Moisés, ele falece, ele errou por não agir como Moisés agiu. Moisés se preocupou em fazer um sucessor, em discipular alguém que seria o líder na sua ausência com o seu falecimento. Mas Josué não se preocupou com isso. Ele teve seus problemas também por conta do processo militar de conquista da terra, que foi bem desgastante. Você já conhece essa história, está lá no livro de Josué. Mas ele não se preocupou em preparar um sucessor, e o povo ficou à mercê, então, dos juízes. Só que esse período, então, foi marcado por uma ligação entre as tribos, que se dava basicamente pelo santuário de Siló, onde eles se reuniam para deliberar. No período dos juízes, o Estado, a nação de Israel era totalmente eivada ou viciada na desorganização. Não se sabia muito concretamente por quem eles estavam sendo liderados. As leis, elas ficavam muito à mercê da interpretação de cada tribo. As funções, embora o Senhor as tenha estabelecido, quais eram as tribos que cuidariam da proteção, da agricultura, do mapeamento de fronteiras, da assistência, tudo estava definido, está lá no livro de Josué. E antes no livro do Deuteronômio. Mas eles não seguiam isso e, conforme as gerações iam passando, naturalmente a essência dos mandamentos de Deus iam se perdendo. Estado desorganizado. E eles tinham, na realidade, uma confederação de tribos. Cada um cuidava da sua vida e fazia o que bem lhe parecia. Esse livro nos mostra isso. O povo sofria influência forte da cultura e da religião cananeia, aonde eles estavam ali. Qual é o nome da terra prometida? Canaã. Só que Deus falou, vocês vão limpar a terra. Eu vou dar a vocês por herança. Limpem a terra. Limpem a terra. Não deixe ninguém lá. Ninguém. O Senhor determinou. Ele é o Senhor da vida, também da morte. Mas o povo falou assim, poxa, muita peninha. O pessoal cananeiro, não, eles não vão fazer mal para ninguém. Deus já sabia. Deus já sabia qual era a consequência disso. E nós vemos aqui no livro de Juízes. Ao invés de, como no propósito original de Deus, o povo de Israel ser uma luz, um farol para as nações,
ela foi totalmente influenciada. As nações eram um farol para ela. Caminhava ela segundo seu próprio interesse. Não tinha ela uma direção, um olhar, um propósito. Viviam de maneira desobediente, desorganizada, sofrendo muita influência da cultura e da religião cananeia. E aqui que vai entrando a idolatria no povo de Israel. Foram estabelecidos juízes entre o povo para assisti-lo e promover defesa nacional. E por várias vezes Israel pediu um rei à semelhança dos outros povos. O período dos juízes compreende um período de alguns séculos. Meus irmãos, foram 4 séculos de cativeiro no Egito. E para construir-se uma identidade, uma nação, leva tempo. É difícil. O Senhor foi lapidando uma geração no deserto ao longo de 40 anos, até chegar nessa terra. Mas para destruir rápido. Foi bem rápido que eles abandonaram a aliança do Senhor. E foi um período tenebroso na história de Israel. Alguns juízes mais conhecidos, Eude, Débora, Gideão e também Sansão. Bom, em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos compreender que Gideão foi chamado por Deus. Essa é uma primeira característica que salta aos nossos olhos para examinarmos nessa manhã. Compreendendo, em primeiro lugar, os tempos difíceis de Gideão. Como você observou no texto que nós lemos, lá em Juízes 6, 1 a 10, a nova geração havia se afastado de Deus e os midianitas voltaram a oprimir o povo. Desciam em bandos, saqueavam tudo, cereais, rebanhos. Você leu no texto que nós lemos aqui que não deixavam nada, nem jumentos, nem bois, nem gado, nada. Os hebreus ficavam cada vez mais amedrontados e enfraquecidos. Vamos voltar lá, relembrando, ciclo vicioso. O povo abandonava o caminho de Deus. O Senhor permitia que uma nação inimiga os afrontasse. Quando eles eram ameaçados, eles clamavam por arrependimento, em arrependimento, por livramento ao Senhor. O Senhor os concedia um libertador. O povo era liberto e conquistava vitórias. E assim que eles estavam em paz de novo, o que eles faziam? Volta o ciclo vicioso. Abandonavam o caminho do Senhor. O Senhor permitia que chegasse uma ameaça. Eles clamavam por livramento. O Senhor dava o livramento. E eles abandonavam de novo. Que isso? É a igreja do século 21? Não tem muita diferença, não é? Porque geralmente, meus irmãos, a gente tem uma dificuldade. Ninguém tem dificuldade de buscar a Deus quando está difícil as coisas. Quando as coisas estão difíceis, melhor dizendo. Quando você está com uma doença, uma enfermidade, um desemprego. É óbvio que muitas vezes isso também tende a nos afastar dele, por esquecermos da confiança que devemos ter no Senhor. Mas olha, eu digo para vocês com a maior tranquilidade que um dos momentos mais desafiadores para que você seja fiel ao Senhor é quando está tudo bem. Porque geralmente quando as coisas estão bem, a gente se esquece dele. A gente pensa que esquece que foi a sua misericórdia que nos fez levantar de manhã, que foi a sua graça que nos deu condição de trabalhar, de conquistar o que você conquistou, a sua estabilidade financeira, da sua família, o conforto da sua casa. Se não fosse o Senhor, pode esquecer, não tinha nada. Só que a gente é tentado a pensar que aquilo é tua conquista, que foi você que conseguiu. E aí, quando está tudo bem, a gente tende a se esquecer de Deus. O tempo difícil, o qual Gideão tem que lidar quando é chamado pelo Senhor, ele ilustra 40 anos que se passaram depois da abençoada liderança de Débora. Débora, ela foi levantada por Deus também como disciplina ao povo pela negligência de Baraque. E essa nova geração se esqueceu dos feitos de Deus, da libertação que a mão do Senhor, pela mão de Débora e de Baraque, promoveu no meio daquele povo. E eles se afastaram mais uma vez. E o Senhor permite que os midianitas, velhos inimigos do povo hebreu, se levantassem e voltassem a oprimi-la. Não era qualquer tipo de opressão. Na verdade, esse tempo difícil, se a gente for estudar todos os juízes, todos eles vão ter uma marca de terem sido chamados em tempos difíceis por conta desse ciclo vicioso que eu expliquei. Então, nada mais oportuno do que pensarmos, meus irmãos, por que nós precisamos esperar, voltando para aquela realidade que eu destaquei,
da dificuldade de servirmos a Deus no tempo de bonança, por que esperar que tudo vá para a ruína para você se lembrar de Deus? Lembre-se do Senhor quando está tudo bem também, para que não seja necessário o Senhor ter que estar levantando, permitindo com isso na nossa vida humilhação, vergonha, que foi o que o povo enfrentava aqui no contexto dos midianitas e também dos amalequitas, que tinham aliança com esse povo gentio. Ali a vergonha muitas vezes vai se dar de várias formas. Os midianitas da nossa vida são vícios, podem ser pecados, amizades que nós ostentamos e que vão nos envergonhando, vão nos tornando cativos daquilo ali, até o ponto de você entender o que devia ter entendido desde o início, que você não tem condição de sozinho se libertar das amarras e da opressão dos seus inimigos. Como aqui o povo hebreu precisou novamente recorrer com arrependimento ao Senhor. Mas por que a gente não pede proteção quando está tudo bem? Tempos difíceis. Mas também nós destacamos aqui algumas qualidades sobre Gideão. Nos versos de 11 a 14, vamos ver aí o capítulo 6 de Juízes, capítulo 6, versos de 11 a 14, diz assim: então, depois daquela narrativa que vimos no início, da situação difícil que passava o povo hebreu, então o texto diz: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Geralmente você tem esse conflito, né, de compreensão de quem está sendo chamado e de quem está chamando. A gente, quando é chamado pelo Senhor, a primeira coisa que a gente observa, isso não está de todo errado, e vou explicar por quê. Você olha para a tua inconsequência, para a tua impossibilidade. Moisés, quando é chamado na sarça, diz: Senhor, eu não sei falar. Jeremias, quando é chamado pelo Senhor, lá em Jeremias 1, de 1 a 17, ele diz: Senhor, eu sou jovem demais. Diversos são exemplos onde nós observamos essa teimosia com Deus. Mas a gente esquece de olhar para quem Ele é. Ele que está nos chamando vai nos dar todas as condições de cumprir aquilo que Ele nos está trazendo como parte do seu chamado, como parte da missão que Ele tem para nos trazer. Gideão era um malhador de trigo. O povo, observando esses bastidores do chamado de Deus, poderia ver com grande ironia: gente, como é que a gente está pedindo um libertador para Deus e Deus vai buscar um malhador de trigo? Também em outro tempo, eles pediam um rei mais íntegro, ou precisavam, melhor dizendo, de um rei mais íntegro e temente ao Senhor, e eles queriam um grande governante militar. E Deus foi atrás de um pastor de ovelhas, que foi o maior rei da história de Israel, Davi. Porque Deus trabalha dessa forma. Ele não vê, usando o exemplo de Davi de novo, como vê o homem. Ele vê o coração. Ele vai atrás desse homem valente, chamado Gideão, que não era um perito nas técnicas de guerra. Ele não era versado nas batalhas. Não tinha experiência de guerras. Mas era um homem segundo o coração do Senhor, um malhador de trigo. Um homem simples, mas que tinha no seu coração viva esperança. Talvez outros homens mais capacitados não se lembrariam, como diz aqui no verso 13, o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram. Ele lembrava-se do que seus pais lhe contaram a respeito da libertação do Egito. Ele tinha no seu coração a história do seu povo e a história do Deus do seu povo, o Deus de Israel. Lembrando-se que a mão do Senhor os tirou de lá. Certo que com insegurança agora. O que é feito disso? Mas o Senhor diz: vai nessa tua força
porque você vai livrar a Israel da mão dos midianitas. Ele era um trabalhador, como vimos no verso 11, ele malhava o trigo no campo para manter a sua família. Também era precavido. Veja que no verso 11 é dito que ele escondia o produto da vista dos saqueadores. Qual era o contexto que ele vivia lá? Os midianitas iam lá e envergonhavam o povo e faziam, com perdão da expressão popular, de gato e sapato de Israel. Faziam o que eles queriam lá, não deixava pedra sobre pedra e ficavam nesse caminho de extorsão. Porque isso aí que é a coisa mais vil, mais tremendamente repugnante. Diferente de outros povos, eles não iam lá e massacravam com o povo, como fizeram, por exemplo, os babilônios. Não, eles ficavam explorando, extorquindo. Parece aquela história da exploração, não é? Que muitos povos, no contexto do passado, fizeram. Nosso próprio povo brasileiro, durante muitos anos, foi colônia. Você vai lembrar disso, não é? As revoltas, né, repetidas que havia no tempo do Brasil colonial, por conta do que os portugueses muitas vezes queriam muito mais do que eles eram de direito no contexto dessa exploração do ouro que havia na nossa terra, dos recursos naturais e assim sucessivamente, depois do café, do açúcar, e enfim. Ele era precavido, ele tinha em mente o contexto, era um homem previdente. Também como qualidades de Gideão, que foi o homem chamado por Deus, vemos que ele era humilde. Lá no verso 15, veja comigo, ele se considerava o menor da casa de seu pai. Ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Pois é, mas o Senhor não quer trazer os valentes e os corajosos. Ele realmente nos surpreende mostrando o seu poder, atuando de maneira graciosa e poderosa no meio das nossas fraquezas. Paulo ele vai reconhecer isso muito tempo mais tarde, dizendo: portanto, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, porque então sobre mim repousa o poder de Cristo. Então, quando sou fraco, é que sou forte. A nossa fraqueza, meus irmãos, ela é proposital. A tua fragilidade, a tua limitação, ela é proposital, porque o Senhor não quer que o teu nome seja lembrado, Ele quer que o dele seja. E isso é bom, sabe por quê? Você pode conquistar algumas vitórias com a tua perspicácia, a tua inteligência, mas isso não é contínuo. Você vai perder muitas vezes também, e mais perder do que ganhar. Mas com o Senhor, nós já entramos nas batalhas sendo mais que vencedores, porque Ele mesmo milita em nosso favor. Ele está lutando as nossas guerras. E você não precisa se preocupar disso, você só precisa descansar na sua providência. Ele era um homem humilde, nós devemos ser também. Era prudente. No verso 17, é dito que ele verificou tudo primeiro sobre o que ele viu e ouviu. No verso 17 ele vai dizer: e ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Nós não podemos ser chamados e já, pronto, é o Senhor que me falou, já vou. Não, deixa eu checar aqui, eu quero prova, Senhor. Me mostra, me dê sinal. Vai saber se não é uma estratégia dos midianitas, né? E foi prudente. Meus irmãos, eu estou pregando para vocês aqui, confira na sua Bíblia. Tinha um professor no seminário que dizia muito isso para a gente, isso marcou para mim, chegava até a ser engraçado, ele é um doutor em teologia, mas ele dizia assim: não confie no que eu estou dizendo. Não confie em mim. Confie na sua Bíblia. Seja prudente. Ah, porque o pastor falou, porque eu ouvi no YouTube, porque eu ouvi não sei o quê. Confira na sua Bíblia. É o sinal concreto do que Deus quer que façamos. E se não está em condição, se não está em concordância com o que a palavra de Deus nos ensina, rejeite. Rejeite para o seu próprio bem. Gideão também era sincero e temente ao Senhor. Nos versos 18 a 24 nós vemos isso. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha,
e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e ele chamou de: O Senhor é paz, Shalom. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Ele pediu um sinal ao Senhor, como prudência. O Senhor deu a ele, consumindo as ofertas dos bolos e da carne que ele preparou. E diante dessa demonstração, diferente do que apregoam de maneira herética muitas comunidades que se dizem igreja nos dias de hoje, ele não foi dançar, não foi pular, não foi estripuliar, não foi fazer coisas, não é? Ou se achar como tratando de igual para igual com o Senhor. Não. Temor é isso, queridos, é entendermos quem nós somos diante do Rei do Universo. O que ele faz? Ele se lança, ele se humilha. Ai, Senhor, eu não sou digno disso. Ele viu o anjo do Senhor face a face. Isso para ele já o traria uma condição de total indignidade. Porque ele sabe quem ele é e ele sabe quem é o seu Deus. Muitas vezes a gente se esquece disso. O Senhor, ele se apresenta para nós e deseja conosco ter um relacionamento de intimidade, de comunhão sincera, ser nosso amigo. Se nós obedecemos aquilo que ele nos diz, como o Senhor Jesus, já não somos servos, mas amigos, se fazer o que vos mando. Mas veja, isso não pode nos trazer no coração um sentimento de irreverência. Seus mandamentos continuam claros para a nossa vida no tocante a santificarmos o seu nome, a termos uma vida que seja condizente com o entendimento de que estamos o tempo todo caminhando aos olhos do Deus que tudo fez e tudo criou. Temor e sinceridade, que é o que Gideão nos mostra aqui. Antes de querer se prevalecer, de querer decretar, fazer acontecer, ele quis adorar ao Senhor e ofertar ao Senhor que o chamou. Como vimos aqui nesse sinal, que o anjo ali o defere após a sua prudência de verificar realmente a procedência desse chamado. Gideão, ele é chamado também por uma comissão. No verso 14, essa ação ela era muito necessária e urgente. O Senhor diz a ele: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O chamado é uma ordem divina, meus irmãos. Não é para ser discutida, é para ser cumprida, obedecida. Mas, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não tenho condições. E todas as vezes que isso acontece, o Senhor nos confronta com o seu poder para notarmos, meus irmãos, que nós não somos os promotores do poder de Deus, nem detentores dele. Nós somos ferramentas, instrumentos nas suas mãos. Alguns anos atrás, lá no Seminário Teológico Batista, nós tivemos uma conferência chamada Paixão pelo Ministério, e o pastor David Allen, lá na Carolina do Sul, esteve ministrando em 3 dias de congresso expositivamente a segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, falando sobre ministério. E ele legou-nos uma frase que ficou marcada, dizendo assim: vocês, missionários, seminaristas, pastores, Deus não te chamou para pastorear o rebanho dele. Deus não te... Aí isso impacta, né? Você fala assim: mas como assim? O que eu estou fazendo aqui então? Deus não me chamou? Ué, como é que é isso? Deus não te chamou para pastorear a igreja dele. Deus te chamou para ele mesmo pastorear a sua igreja através de ti. Nós somos ferramentas. Entender esse papel nos deixa muito mais em paz. Porque quando você prega, você não está com a responsabilidade de converter ninguém. Você é um canal. Deus é que vai convertê-los. O Espírito Santo é que convencerá o pecador do seu pecado. Não é o teu argumento, não é as tuas
ferramentas homiléticas de convencimento, oratória, nada disso. É importante. O maior sermão da história foi pregado com 5 palavras e correndo por Jonas nas ruas da Síria em Nínive. Ele dizia: arrependo-se, dentro de 40 dias o Senhor consumirá essa cidade. E mais de 120 mil pessoas se convertem. Não é a nossa autoridade. Não é aquilo que nós dissemos ou o convencimento que temos nas nossas palavras. Mas, Senhor, eu não sei falar, disse Moisés. Quem foi que fez a boca do homem, Moisés? Me responde aí se vocês puderem. Então vai e fala. Eu não estou te chamando. E Gideão diz assim: não, Senhor, mas eu sou menor da casa do meu pai. Eu não sou ninguém. Isso mostra humildade, ok. Mas também não pode apagar do nosso olhar quem é que está nos chamando. A comissão dele é uma ordem. O Senhor te chamou para pregar o evangelho, pregue e seja fiel a ele. O Senhor tem te chamado para ter liberalidade, que é um dom, tá? Da igreja, um dom neotestamentário. Contribua fielmente. O Senhor te chamou para ser um intercessor. Seja com todo o teu vigor, não fale nesse ministério. O Senhor te chamou para cooperar na área da música, coopere com alegria, com compromisso. Porque você não está servindo a homens, mas ao Senhor. E o seu chamado é uma ordem, não é uma opção. Não é para ser discutido, mas é para ser cumprido. Aplicação, queridos, para que obra, o Senhor comissionou você? Qual foi a sua resposta? Se o Senhor chamar agora, você se diria muito ocupado, que não tem tempo, ou que não tem qualidades necessárias para agir? No momento, Senhor, eu estou terminando minha faculdade, no momento eu estou resolvendo umas pendências financeiras, no momento eu preciso cuidar de um parente, no momento eu tenho mais o que resolver. Não dá, não tenho condições. Qual é a nossa resposta diante do Senhor? Foi Ele que nos chamou, não foram homens que se auto-chamaram. Qual tem sido a nossa resposta? Segundo lugar, queridos, Gideão, atendendo ao chamado do Senhor, ele destrói o altar de Baal. Nos versos 10 e 11 do capítulo 6 nós vemos isso. A necessidade de que fosse desobstruído o canal da bênção. Deus se propôs a abençoar e libertar Israel, mas ordenou que primeiro fosse posta em ordem a casa do próprio líder. Havia romaria a Baal na casa da família de Gideão. Um péssimo exemplo. Veja comigo os versos 10 e 11. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Esse contexto aí nos apresenta algumas providências que precisaram ser adotadas no tocante a resolver o primeiro problema da nossa casa para resolver posteriormente o problema da nação. A adoração a Baal, que era uma divindade fenícia, foi durante muito tempo na história dos hebreus uma grande tentação para aquele povo. E o problema se agravou muito tempos depois, ainda não foi aqui, no reinado, depois da divisão das 12 tribos, de Acabe, no Reino do Norte, quando Elias entrou em cena e escaramuçou a idolatria de Baal, envergonhando os seus sacerdotes e os ferindo ao fio da espada, como nós temos naquele belíssimo texto, onde toda a nação ela vê a evidência incontestável de quem é o verdadeiro Deus, lançando-se com o rosto em terra, humilhando-se em cinzas e pó, e dizendo: só o Senhor é Deus. Porque em intermináveis vigílias, os sacerdotes de Baal clamavam que o seu altar fosse consumido e nada aconteceu. Pois Elias tratou de dificultar, entre aspas, o trabalho de Deus.
botou água no meio. Falou assim, olha, o fogo não vai pegar fácil aqui não. E fez uma oração, Senhor, se for a tua vontade, mostra para esse povo o teu poder. E o fogo consumiu o altar diante de todos os olhos da nação de Israel, sendo que até a roupa de quem estava perto chamuscou com fogo. A idolatria, ela não surge já como uma questão institucional, uma ordem política, como foi no tempo de Acabe, adorando a Baal, ou como no tempo de Salomão, quando ele se deixou levar pelas suas muitas esposas. Ela não surge assim, ela surge sutilmente. No contexto aqui, por exemplo, de Gideão. Até porque o relacionamento idólatra fere o mandamento do Senhor de não termos diante de nós outros deuses. E obstrui, impede a adoração e a comunhão sincera com Deus. No verso 25, diz aí: naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Onde é que estava isso, hein? Na casa dele. Não propriamente dele, mas do seu pai. Ele tinha um problema ali. Deus cuida primeiro de torná-lo íntegro, para que agora ele seja irrepreensível, a fim de militar a libertação do povo, pela intervenção do Senhor. Antes de resolver sua situação, ele não poderia ter esse comprometimento. Muitas vezes nós vemos homens pretendendo exercer o ministério, mas sem cuidarem da sua vida primeiro, sem rogarem ao Senhor que cuide do seu coração, da sua casa, da idolatria que mora ao nosso lado. Nós precisamos antes buscar no Senhor purificação, santidade de vida, pois a palavra nos ensina que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a iniquidade. Ele é o nosso advogado perante o Pai. E por que a gente está desprezando esse canal aberto da sua graça para nos limpar? Não podemos, queridos, querer mudar o nosso país se a nossa casa está indo para a ruína. Você não pode querer salvar o Brasil se o teu bairro não ouviu sobre Jesus. Você não pode ter no seu coração o interesse de que o nome de Cristo seja exaltado e marcado no mundo. E você não está fazendo o mínimo de falar de Cristo para o teu colega de trabalho, falar de Cristo para o teu vizinho. Como é que a gente vai querer resolver uns problemas maiores sem nem conseguir lidar com os pequenos? Deus fala, primeiro quebra o ídolo aí, bota para fora. Aí agora a gente vai cuidar da idolatria do povo. Não adianta inverter a ordem das coisas. Tem que desobstruir o canal da bênção. Deus quer abençoar aquele povo, livrando da ameaça dos midianitas. Mas tem que desobstruir. Tem que tirar o que está impedindo isso. E um desses males era a idolatria dentro da casa do próprio Gideão. A resposta com sacrifício de sangue, fogo e suor. Nos versos de 25 a 27, nós vimos aí no verso 25 este contexto do corte do poste ídolo que estava na casa do pai de Gideão. E ele continua dizendo no verso 26, edifica o Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vienes a cortar. Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Vamos estar aí no texto no verso 27. Então, Gideão teve que cumprir 3 exigências divinas como preparo espiritual para que ele tivesse sucesso na sua missão. A gente olha a história dos 300, parece que ele já chegou lá, aí Deus já pronto, já é 300, já venceu, bonito, legal. Não, teve preparação antes. Primeiro ele tinha que derrubar o altar, como nós já vimos. Segundo, ele tinha que substituir o altar por um altar ao único Deus vivo e verdadeiro, Jeová. Verso 26. E terceiro, ele tinha que queimar o holocausto em adoração ao Deus eterno. Porque Deus, meus irmãos, não quer só que você não seja idólatra. Ele requer que a adoração seja concedida a Ele e somente a Ele. Nós não podemos só não adorar os ídolos, temos que adorar a Ele. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. O grande problema
é que nós estamos com o espírito de Egito, de Faraó no nosso coração. Lembra que o Faraó não disse logo de cara, não, vocês não vão sair daqui não, Moisés. Ele falou assim, não, faz o seguinte, Moisés. Moisés chegou ao Faraó, o Senhor me manda te dizer, deixa ir o meu povo. Aí Faraó diz o que para eles? Olha, é o seguinte, uma vez por ano vão lá no deserto. Oferece sacrifício lá, não tem problema, não vou criar casa não. Só que Deus não quer atenção dividida. Deus não quer adoração aos ídolos e a Ele. Ele quer adoração completa, exclusiva. E prepara o coração de Gideão para isso, para que ele fosse irrepreensível perante a nação. Ele destrói o altar de Baal e também mostrando prudência e preocupação por sua parte. Ele teve cuidado de fazer tudo numa só noite, para evitar confronto com o próprio povo. Apesar do povo ter se irritado com ele, seu pai Joás conseguiu acalmar os ânimos. Está lá no verso 31. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto, se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribar o seu altar. O que está dizendo? Baal não está requerendo de vocês adoração, então deixe que ele mesmo se defenda. E não vai, porque é falso. Olha só que perspicácia, né, de Joás. Restaurado o culto e a comunhão com Jeová, o Espírito Santo caiu sobre Gideão. Era assim que se comportava o ruach de Deus, o Espírito do Senhor, em momentos específicos para homens que ele levantava. Foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com cada um dos juízes de Israel. Mas hoje, queridos, nós somos muito mais privilegiados, pois cumpriu-se a profecia de Joel 2:27. E acontecerá que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossos velhos sonharão, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nós estamos profetizando, pregando a sua palavra, a profecia concluída, sendo arautos, testemunhas de Cristo no mundo. E isso é fundamental para entendermos, queridos, que o Espírito que era exclusivo para alguns episódios no Antigo Testamento, hoje para nós é o penhor da nossa salvação. E está conosco em todos os momentos, lembrando-nos de tudo quanto temos aprendido do Senhor Jesus Cristo, na sua santa palavra. E o interessante aqui é que ele reúne o povo e toca a trombeta para a batalha. Há muitos ídolos que podem dominar os lares hoje em dia. O que você tem feito para que a sua casa seja um local de comunhão exclusiva ao Deus único e verdadeiro? Expulso. Não, pastor, mas eu não tenho imagem de Nossa Senhora na minha casa, eu não tenho nada disso não. Certo. E qual é o cuidado que você tem para com seus filhos? É maior do que o teu amor para com Deus? Pois eu tenho uma péssima notícia para você. Seu time de futebol que você torce, tem no teu coração um lugar maior do que tem em Jesus Cristo? O teu emprego, a tua carreira profissional, os teus sonhos pessoais, a tua angústia, tem um lugar no teu coração maior do que deve ter o lugar de Deus? Então você tem também que cuidar da morada do Senhor, teu coração. Expulsar, limpar o seu espaço dos ídolos que podem estar tomando, usurpando o lugar que é só do Senhor na tua vida. Trombetas, cântaros e tochas. Olha só, pergunto para você. Você iria para a guerra usando essas armas? Eu acho que o que mais marca aqui é isso. A gente só pensa nos 300. Eles não tinham armas. Você pode pensar nisso? Quando a gente vai mergulhar no texto, esse é o objetivo da EBD. É que você saia mergulhado no texto, observando assim, olha, eu sempre pensei que era só, o grande milagre foi que com 300 homens, eles nem guerrearam. Você já parou para pensar nisso? Isso aqui é pura estratégia. E eles tiveram a condição, inteligência suprema, onisciente, do próprio Criador do universo a favor deles, para que elaborassem um plano genial, lutando com trombetas, cântaros e tochas. Quem é que iria para uma batalha hoje?
Ah, um país aqui vizinho quer invadir o Brasil. Bora preparar aqui umas vasilhas vazias, umas trombetas aqui e umas tochas. Quem aqui ia com essas armas aí? Levanta a mão. Dificilmente, né? É. Pois o Senhor disse para eles fazerem assim, foi assim que eles fizeram. Os 300 de Gideão eram soldados selecionados por Deus. Nós já vimos lá no capítulo 7, que nós lemos no início. De 32 mil, foram escolhidos apenas 300. Interessante a forma como ele manda que ele fizesse. O Senhor orienta a Gideão a fazer um teste com eles, da forma como eles beberiam água, né? Ainda hoje, queridos, Deus também concede certos testes na nossa caminhada. Veja como se comportarão quando forem colocados numa provação. Veja como se comportarão quando forem tentados pelo inimigo. Veja como se comportarão estes homens quando estiverem diante de uma situação em que precisem repreender, mas usando da força ou do amor. Observe bem, são sinais. Gente se ajoelhando para beber água. E a gente nota o Senhor ainda interagindo com a seleção daqueles que são chamados para obedecerem a Ele. Só os que beberam a água da forma como o Senhor havia ordenado. 300. Imagine só o coração de Gideão. Poxa, Senhor, eu já disse que eu era pequeno. Aí tu me confortaste, sabendo que tu que estás me mandando, então eu tinha que seguir nessa minha força. Agora chega aqui, tu me mandas com cântaros vazios, tochas e trombetas. Está dificultando. Aí agora tenho 32 mil homens, que já era muito pequeno. O texto que nós lemos inicialmente diz que quando eles olhavam para o vale do arraial dos midianitas, eles pareciam o quê? Quem é que lembra? Gafanhotos. Alguém já viu um enxame de gafanhoto aí? Não é à toa que se chamam pragas para as colheitas e para as plantações. Tá? Eles consomem tudo, são mais numerosos do que os grãos de areia que é no mar. Até o texto usa essa expressão aqui. Então, a coisa vai só afunilando, dificultando. E Gideão sendo provado em confiar somente no Senhor. A estratégia do ataque aos midianitas é colocada lá no capítulo 7, de 8 a 22, que nós já lemos. Distribuídos ao redor do arraial inimigo, eles cercaram o arraial, né, na terceira vigília da noite, na terceira vigília média. E quando Gideão deu o sinal, tocaram as trombetas, quebraram os cântaros, ergueram as tochas e gritaram em alta voz. Não é? Estratégia de evasão. Sabe o que eles fizeram? Deus queria mostrar que a sabedoria que vem do alto, ela é muito mais preponderante do que a força do nosso braço. Aquele povo, ele estava ali, e geralmente ele nunca vai esperar ser derrotado no ataque corpo a corpo, porque eles eram muito mais numerosos, eles estavam mais equipados. Mas essa é uma das grandes características de quem está numa situação de superioridade, de mais força. Você não costuma olhar para baixo, porque você é forte, então ninguém vai te atacar. Você fica num estado de comodidade. Os midianitas estavam ali, nunca vão. Eles iam lá no povo deles, oprimia, levava boi, levava jumento, deixavam eles no osso, no zero. Esses caras vão chegar e não tem nada. E estão até morrendo de fome. Como é que vão chegar para atacar a gente aqui? Fica de boa. E ficaram. Olha a sabedoria, como é que faz toda a diferença. Faz algazarra. Eles não vão nem saber de onde está vindo. Cercaram o acampamento. A quebra das... Isso você está falando num tempo onde não tinha, meu diácono Edson, carretinha de som, essas coisas. A noite era um silêncio ensurdecedor. Qualquer barulhinho de um coiote a 10 quilômetros vai ecoar lá no arraial deles. E a geografia daquele espaço também contribuía. Terra de vales, no deserto, onde o som ele ganha uma repercussão ainda maior. A quebra dos cântaros em todo, a gritaria e as tochas trouxeram para eles: o que está acontecendo?
confusão, desacordo. Eles começaram a batalhar entre eles mesmos, não sabiam nem de onde estava vindo. Outros fugiram, eles se mataram neles mesmos e não precisaram desembanhar uma única espada. Tocando trombeta. Gente, essas trombetas aí no vale tocando com essa barulhada, gritaria. Deve ser um exército aí. Eles nem sabiam que eram os hebreus. Eles não sabiam que eram os hebreus. Na cabeça deles era uma outra nação. E o Senhor os expulsou com base unicamente no uso da sabedoria. Essa foi a estratégia de ataque. Nas trevas, naquela escuridão, os inimigos se assustaram, entraram em pânico, feriram-se entre si, fugiram apavorados, deixaram para trás despojos, e a batalha foi ganha sem usarem espadas, mas pelo braço do Senhor. É assim que é na nossa vida também. É assim que deve ser na nossa vida. Mas olha, irmãos, brilhante história, né? De Gideão. Mas eu pergunto a você, você tende a lutar as batalhas da vida do seu jeito? Você quer tomar as suas decisões? Ou você luta na maneira de Deus? Deus tem as armas que nos trarão a vitória certa. Mas a gente muitas vezes quer usar as nossas, que são extremamente ameaçadoras, não para os nossos inimigos, mas para nós mesmos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu, todavia, confiarei no Senhor, o Deus da minha salvação. No lugar dos valentes de Gideão, confiaria e levaria você cântaros, tochas, ou carregaria consigo uma espada escondida? É muito interessante notar nesse texto que o instrumento musical foi utilizado para a vitória de uma batalha. Presos na Macedônia, em Filipos, depois de pregar o evangelho, gerando a primeira conversão naquela cidade, na pessoa de Lídia, como está lá em Atos, capítulo 16, Paulo e Silas, eles são encarcerados. E não com trombetas, mas com as suas vozes, trompeteiam louvores ao Deus Altíssimo. E o que acontece? As cadeias são quebradas. Deus tem nos dado as armas, mas muitos de nós as têm negligenciado. No momento da dificuldade, da angústia, você tem cantado ao Senhor, ou você tem elaborado estratagemas de militares para batalhar e perder. Coloque no teu lábio um cântico novo. Comece a usar as armas que o Senhor tem nos dado, para que assim você possa conquistar as vitórias que Ele quer que nós conquistemos na nossa vida espiritual. E em quarto e último lugar, queridos, nem todo bom começo vai também gerar um final adequado. E Gideão, mesmo com essas memoráveis conquistas, ele leva o povo a pecar. O memorial de ouro não deu certo. Gideão teve a ideia de erigir uma estola sacerdotal de ouro na praça de Ofra, que era a sua cidade, como memorial sobre a espetacular vitória sobre os midianitas. Veja comigo lá no capítulo 8, nos versos 24 a 27. Ele diz: Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei. Dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos, e estenderam uma capa. E cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 siclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam em seu pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela, e a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Isso aconteceu depois também com Neustã, a serpente de bronze usada no contexto lá do deserto por Moisés para todos aqueles que olhavam para aquela cruz com a serpente de bronze eram curados. E tempos depois, no tempo do descaminho do povo, eles usaram isso para idolatria. Deus muitas vezes concede vitórias a nós e a gente quer usar isso para idolatria.
um monumento à idolatria. Aí ele esqueceu-se. Como foi que Deus preparou Gideão? Primeira coisa que ele foi: derruba o altar de Baal na casa do teu pai, Joash. Derruba. Não quero idolatria. Aí ele conquista. Olha o ciclo vicioso de Juízes. Não dá para fugir disso. O povo desobedecia, era afligido, se arrependia e clamava por livramento. O Senhor os dava o livramento. E quando eles estavam bem, recorriam novamente para os pecados que originalmente os tinham levado para essa mesma situação. Pura teimosia. Gideão não consultou a Deus a respeito dessa estola de ouro. Por isso não deu certo. O memorial acabou se tornando objeto de idolatria, levando à ruína, como diz o texto aí, a casa de Gideão, um laço. E o texto é pesado. Não lê isso aqui com singeleza, não, é para ser pesado mesmo. Ele diz que todo Israel se prostituiu. Ou seja, abandonou a adoração que deveria ser fiel somente ao Senhor, trazendo para si ídolos, no contexto aqui de Gideão. R.C. Sproul, ele nos diz que a corrida cristã não é uma questão de velocidade no início, mas de resistência até o final. E essa é uma cara e preciosa doutrina da fé reformada, onde nos diz da perseverança dos santos. Os servos do Senhor, eles não apenas começam bem, eles têm que terminar bem. E terminam bem, queridos, não é porque você é forte, não é porque você é muito fiel, não é porque você é maravilhoso. Termina bem porque o Senhor nos concede que terminemos bem, nos dá sua direção para que sejamos confortados e consolados nessa nossa caminhada. Gideão fez coisas memoráveis, você também pode fazer, mas cuidado com o que isso vai te trazer depois. Pois você pode ser tentado a louvar sua própria força, sua astúcia, sua habilidade, em detrimento ao Senhor que te deu vitória. Eles não usaram uma espada, mas ele se achou no direito de erguer um monumento, como para o louvor dos homens. Não podemos nos deixar enganar. Gideão era um homem simples, trabalhador, que ao ouvir o chamado de Deus, obedeceu. Deus fez grandes coisas por meio dele. Como Gideão, enquanto buscarmos a orientação de Deus, Ele nos ajudará a consagrar nossa vida, nossa casa e até mesmo as pessoas ao nosso redor. Mas se agirmos sem consultar a Deus, também poderemos levar outros a pecar. Você precisa entender, meu irmão, minha irmã, que você não só é responsável pela tua vida, você é uma testemunha de Cristo, um embaixador do reino de Deus. Tudo que você faz tem repercussões. E se você peca, você não só vai se prejudicar naturalmente, como também leva outros a pecarem. Como no exemplo aqui de Gideão, que vai no final ser lembrado justamente pelo descaminho que conduziu o povo à idolatria novamente, não pela sua fidelidade. Pois a vitória de Gideão não foi de Gideão, foi de Deus, que o chamou e o guardou na batalha contra os midianitas. O que podemos fazer para santificar a nossa casa e a nossa família ao Senhor? Você está cuidando do teu lar, você está cuidando da tua casa, antes de pretender cuidar da obra do Senhor. Você está cuidando do teu coração, da tua vida. O que é agir dependendo exclusivamente da vontade de Deus? Quando você recebe as instruções do Senhor, faça isso, 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 você cumpre como Ele está te dizendo? Ou você quer adaptar a tua realidade? Adaptou, perdeu toda a eficácia. Você não vai ver a mão de Deus interagindo, porque Ele não tem comunhão alguma com o pecado. E olha, parece uma má notícia que eu estou te contando essa manhã, né? Mas é uma boa notícia, porque
É Ele mesmo que cuida de nos limpar para estarmos santos diante da sua presença. Quando ele diz sede santos, porque eu sou santo, lá no Antigo Testamento, o Senhor Jesus, sede santos, como vosso Pai Celeste é. Ele não está te colocando numa missão impossível. Ele está te convidando a depender dele. Porque tudo que ele quer, ele faz. O Senhor é todo poderoso. E se você abre o seu coração para que ele haja na sua vida, ele te limpa completamente e te transforma e te faz um servo e uma serva íntegra aos olhos dos homens e aos olhos do Senhor. Vamos vencer as nossas batalhas com as armas certas. Vamos usar nossas trombetas, nossos cântaros vazios, as tochas, e com estas vitórias ter o nosso coração confortado de que nada foi produzido pela nossa mão, mas só pela providência do Senhor. Você tem se esforçado para santificar sua casa e sua família ao Senhor? Você se vê capaz de agir dependendo exclusivamente da força de Deus? Pense nisso. Pare de confiar no que você pode fazer. Não é muita coisa, mas o que Ele pode fazer, tenha certeza, como na história de Gideão, vai te surpreender demais. Vai te surpreender muito. São pequenas conquistas às vezes, e Deus vai provando no nosso meio, na nossa vida, que Ele é fiel apesar de nós. Vamos ficar de pé, queridos, encerrando a nossa EBD de hoje. Chamar nosso grupo de louvor para nós cantarmos um hino que foi separado